Vamos pro nosso giro de reportagem. O Mardélio Couto está por aqui para trazer informação pra gente. Fala, Mardélio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, Júnior, às debatedoras, aos ouvintes que nos acompanham. Júnior, a Itatiaia apurou que deve sair nas próximas horas um pronunciamento oficial do Estado, um pronunciamento duro contra as cenas de barbárie que foram registrados por torcedores, ou o nome que o nosso ouvinte quiser atribuir, aquelas pessoas que se envolveram naquele tumulto ontem na Arena MRV durante o jogo entre Atlético e Flamengo. A gente teve uma situação ontem de concreta, o governador em exercício, Matheus Simões, do Partido Novo, esteve ontem no Clássico, antes da confusão generalizada. Ele mostrou o sistema de inteligência que foi montado pela Polícia Militar, segundo ele no vídeo. Mais de 1.000 policiais estavam mobilizados nesta ação, mas depois do que a gente viu foi cenas de barbáries registradas. Entre elas, a gente teve um grande número de torcedores, mais de 10.000 torcedores, segundo informações preliminares, pularam as catracas. O que, segundo o vice-governador, havia ali no entorno do estádio, no sistema de inteligência da polícia, o reconhecimento facial que poderia identificar torcedores envolvidos na confusão. E o vice-governador, antes da confusão, nessa coletiva que ele concedeu ali para a imprensa, Júnior, ele disse que torcedor que causar desordem no jogo entre Atlético e Flamengo será banido. Isso foi antes da confusão. Agora a gente quer saber como será a situação, porque ontem o braço do Estado teve que funcionar, depois que os seguranças foram hostilizados pelos torcedores, alvos de bomba, assim como os colegas da imprensa, fotógrafos. O batalhão de choque teve que atuar ontem para coibir confusões nas arquibancadas. Eu apurei que dentro de alguns minutos, algumas horas, deve sair um pronunciamento do Estado. O governador Romeu Zema está viajando, quem é o governador em exercício é o Matheus Simões. Ele vai divulgar um comunicado, não se sabe ainda se por escrito, se será um vídeo, mas com uma postura dura sobre essa situação. A gente vai saber se a expectativa de uma identificação generalizada por meio do tal reconhecimento facial, Júnior. Eu gosto muito do Matheus Simões, tá, gente? O Matheus, ele participava aqui do antigo Chamada Geral. Eu era substituto do Eduardo Costa quando o Eduardo folgava, eu tirava férias. Então eu tinha um contato muito próximo com o Matheus, assim, no dia a dia. Ele respondia dúvidas dos ouvintes sobre questões jurídicas e tal. Acho o Matheus acima da média de inteligência, de verdade, acho ele muito acima, acho um cara muito preparado, um político muito preparado, mas realmente precisa vir um pronunciamento um pouco mais forte, porque aquele vídeo foi divulgado, não sei se por ele ou pela assessoria dele, falando que estava tudo maravilhoso, que estava todo mundo com reconhecimento facial na Arena MRV. O que a gente viu depois desmente completamente o que ele postou, pelo menos o que está rodando aí nos WhatsApps de todo mundo. Então, o governador precisa realmente de um pronunciamento um pouco mais firme sobre essa história, porque o vídeo meio que em tom de campanha já, ele mostra uma realidade que não era a realidade daquele momento. Todo mundo já sabia que estava dando confusão, era só ouvir Itatiaia para saber, né? Então, tomara que venha mesmo a mão firme do Estado para que a gente puna realmente essas pessoas que fizeram aquilo ontem, porque foi uma vergonha. Lógico, foi a polícia que resolveu? Sim, foi a polícia que resolveu. E não tem outro jeito, né? O choque que resolve nessas horas. Então, é lógico, tem o lado bom disso tudo, quando eu falo do lado do Estado, né? O lado que precisa ser elogiado no Estado, com a Polícia Militar resolvendo a situação. Vamos esperar para ver qual que vai ser esse pronunciamento. Realmente precisa vir um pronunciamento um pouco mais forte, porque o que aconteceu ontem não pode acontecer de novo, não. Júnior, o que eu já apurei, inclusive isso foi confirmado hoje mais cedo com o representante do Ministério Público aqui no Itatiaia agora, com o William Travassos, o Estado, a Justiça, o Ministério Público estão chegando à conclusão que não basta punir o CNPJ, a torcida organizada, porque pune o CNPJ, as torcidas organizadas conseguem driblar esse mecanismo. O que é punir o CNPJ? Aí não entra bandeira daquela torcida organizada, não entra bateria, mas a pessoa física entra, o integrante daquela torcida organizada acaba entrando. Então há um entendimento neste momento no governo de Minas, no Ministério Público, em esferas da Justiça, que tem que ir atrás do CPF e que isso passa pelo reconhecimento facial. Para arrematar tudo isso, gente, o que me incomoda muito é que Cruzeiro foi rebaixado, foi uma confusão no Mineirão. Todo mundo lembra ou não? A confusão Sim. foi? Sim. Acho que todo mundo lembra. Pouco tempo, acho que ano passado, teve uma guerra ali na altura de Carmópolis de Minas, na Fernão Dias, Palmeiras com a mancha verde ou mancha alviverde. Foi uma confusão danada, gente machucada, todo mundo viu essas imagens. Cruzeiro e Palmeiras, torcida dos dois. A torcida dos dois clubes. Aí todo mundo, quando aconteceu lá no Mineirão, todo mundo falou, vamos resolver, papapá, papá. Aí aconteceu lá em Carmópolis, então vamos resolver, papapá. Semana retrasada, sei lá, uns 15 dias, mais ou menos 20 dias, Teve o inverso. Aconteceu lá em São Paulo, né? A emboscada. Torcedor morto, aquela confusão toda, morador lá de Sete Lagoas e tal. Todo mundo, nós vamos resolver, porque agora vai resolver, papapá. Aí esfria.
Agora, mais uma vez, tem mais um episódio e eu tô vendo todas as autoridades. Aí é Ministério Público, e aí é governador, e aí é prefeito, eu não sei quem, a imprensa, todo mundo começa a falar. Que hora que a gente vai realmente tentar resolver esse assunto? Ou a gente vai ficar só no oba-oba quando acontecer essas situações? Porque as situações estão cada vez em espaço de tempo mais curto. Estão acontecendo cada vez mais vezes. E a gente vê um oba-oba na hora que acontece, depois tudo esfria. Né? Acho que na imprensa é até natural, porque a pauta vai mudando, né? Agora, do ponto de vista dos governantes, a gente precisa fazer algo um pouco mais firme, mais sério sobre esse assunto. Ô, Mardelli Couto, você está de volta aqui, governador em exercício, mandou um áudio, estava ouvindo chamada geral, mandou um áudio. É isso, governo de Minas atento aqui ao chamada geral, audiência qualificada da nossa programação. Eu disse que uma postura seria dada nas próximas horas pelo governo de Minas e agora antecipa aqui no chamada geral o governador em exercício, Matheus Simões, as posturas que serão adotadas pelo Estado para punir os responsáveis por aquela confusão generalizada ontem na Arena MRV. Vamos ouvir o governador em exercício. Mardélio, portanto, só para te atualizar, os ouvintes da Itatiaia, conversei mais de uma vez hoje com os responsáveis da Polícia Militar e da Polícia Civil, inclusive acabei de conversar novamente com o comandante da Polícia Militar. Você sabe que a gente não atua na segurança dentro do estádio, exceto quando a gente é acionado, a gente faz a segurança do perímetro. Mas o choque ontem, assim que houve o risco de invasão, foi acionado e entrou para garantir que a gente não tivesse risco para os jogadores. E estamos trabalhando agora no pedido de obtenção das imagens internas para identificar especialmente as pessoas responsáveis pelo arremesso de bombas. Nós não vamos dar espaço para baderna e para balbúrdia dentro de estádio de futebol ou por conta de futebol em Minas Gerais. Nós não vamos permitir que se transforme aqui num problema de segurança pública da gravidade que a gente tem visto acontecer em outros lugares. Ontem foram mais de 12 prisões, a nossa polícia toda alocada e quem não sabe se comportar em estádio vai aprender da pior forma, sendo preso e respondendo a processo por isso. Enquanto a gente não identificar cada um dos responsáveis, nós não vamos parar as investigações, porque estádio não é lugar para a gente ver o que aconteceu ontem em Belo Horizonte. Nós não vamos permitir que Belo Horizonte se perca, nem que o Estado seja comprometido na sua segurança por conta desses baderneiros que têm que ser proibidos de entrar nos estádios de futebol e que têm de ser presos e responsabilizados pessoalmente pelos danos que eles estão causando ao povo mineiro. Inclusive, essa que é uma das nossas paixões, que é a devoção do mineiro aos seus times. Nós ouvimos aqui na Itatiaia o governador em exercício, Matheus Simões, do Partido Novo, que gravou esse áudio enviado aqui exclusivamente para o chamada geral. Como eu antecipei, sendo confirmado agora pelo Estado, Júnior, essa punição passará pela identificação visual, pela identificação facial. Isso tem um rompimento aí de paradigma, que é a punição ao CPF, Júnior. Eu já ouvi muito político falando sobre esse assunto, falei agora há pouco, né? E aí, quando acontece, a gente vê a movimentação, depois esfria. É a primeira vez que eu vejo o Matheus falar sobre isso e tô dando esse crédito, tomara que ele consiga resolver o problema, tomara que essa mão do Estado venha firme mesmo para punir o CPF, para colocar na cadeia quem cometeu o crime, basicamente isso.